No meu próprio chá de bebê, a ex dele apareceu radiante, grávida de 6 meses. Meu marido gaguejou. Não é o que parece. A mãe dele sorriu radiante. Levantei-me, pedi licença educadamente e enviei para o grupo de bate-papo um link com os resultados de DNA. O bebê dela não era dele. Saí sob aplausos. Ele saiu em silêncio. A mensagem chegou exatamente às 2h17. Eu não estava dormindo, grávida de 5 meses e desconfortável. Eu estava observando os ventiladores de teto girarem preguiçosamente acima da nossa cama. O brilho azul do celular do Max iluminava seu rosto de perfil enquanto ele lia algo, sua expressão mudando de sono para alerta em um instante. Ele olhou para mim, viu meus olhos abertos e sussurrou. Só trabalhe, volte a dormir, antes de sair da cama e dar uma batidinha no corredor, fechando a porta do banheiro atrás de si. Não era trabalho. Não era só trabalho havia semanas. Enquanto eu estava deitada ali, ouvindo o murmúrio de sua voz através da porta, minha mão pousada na pequena protuberância do nosso bebê, eu sabia que nossa vida cuidadosamente construída estava começando a se desfazer. Eu nunca imaginei me casar com alguém da família Harrison. Pessoas como eu que cresceram em parques de trailers com mães trabalhando em turnos dobrados, normalmente não acabavam com homens cujas famílias tinham prédios com seus nomes no hospital local. Antes de Max, minha maior conquista tinha sido economizar gorjetas suficientes no Maple Street Café para dar a entrada em um Honda usado que não quebrava a cada 2 terças-feiras. O café ficava na intersecção de 2 mundos, o lado problemático da cidade onde eu morava e o distrito comercial onde pessoas como Max trabalhavam. Eu servia café lá há 3 anos, depois de abandonar a faculdade comunitária quando o diagnóstico de esclerose múltipla da minha mãe exigiu que alguém ajudasse com as contas. Minhas unhas estavam perpetuamente manchadas de espresso, meu jeans sempre cheirava levemente a borra de café, e meus sonhos tinham encolhido para caber, no tamanho da minha realidade. Então Max Harrison entrou numa terça-feira chuvosa, seus sapatos de couro italiano rangendo contra o piso de linóleo. Americano médio, espaço para o creme, disse ele sem tirar os olhos do celular. Eu já havia atendido 1000 homens de ternos caros como ele, todos olhando através de mim, em vez de para mim. Nome? Perguntei com o marcador apontado sobre a xícara. Ele então olhou para cima e algo mudou. Seus olhos de um azul claro e surpreendente realmente focaram no meu rosto. Max, disse ele e então, inesperadamente. O seu? Outono, respondi, surpresa o suficiente para responder honestamente em vez de com meu sorriso de atendimento ao cliente. Como a estação, ele assentiu. Combina com você. Ele voltou no dia seguinte e no outro. Logo estava chegando no mesmo horário, 8h15, sempre pedindo a mesma bebida, mas as conversas ficaram mais longas. Ele perguntou sobre meus esboços que eu rabiscava entre clientes. Lembrou-se de coisas que eu havia mencionado dias antes e me deu uma gorjeta generosa, sem me fazer sentir como um caso de caridade. Quando ele finalmente me chamou para sair depois de 6 semanas, minha colega de trabalho Jen me puxou de lado. Autumn, querida, caras assim não se casam com garotas como a gente, ela avisou, com os olhos sérios sob a franja com mechas roxas. Eles se divertem com a gente. Podem até achar que nos amam, mas quando chega a hora da verdade, eles se casam com debutantes chamadas Madison, que sabem qual garfo usar. Eu fui mesmo assim. Nosso primeiro encontro foi um jantar em um restaurante onde eu não conseguia pronunciar metade do cardápio. O segundo foi um piquenique surpresa no lago onde ele cresceu velejando. No 3º mês, eu estava me apaixonando perdidamente por um homem cujo mundo funcionava com regras que eu não entendia. Você é diferente, ele me disse uma noite aconchegado no canto do seu ridículo sofá de couro que custava mais que o meu carro. Você vê as coisas, realmente as vê. Todo mundo só vê o valor das coisas. O pedido veio apenas 8 meses, depois uma pergunta simples feita no pier, onde demos nosso primeiro beijo.
Nenhum momento chamativo de comercial de diamantes, apenas uma certeza silenciosa sob um céu salpicado de estrelas. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse de perguntar. Conhecer a família dele foi como entrar em um museu, onde eu não podia me dar ao luxo de quebrar nada. A casa deles, em estilo Tudor, em Westbrook Estates, tinha mais banheiros do que o prédio de apartamentos onde eu cresci tinha unidades. Claire, a mãe de Harrison, me cumprimentou com um sorriso que nunca chegou aos seus olhos e um aperto de mão, que durou exatos 2 segundos. Alton, que nome mais rústico, disse ela, pronunciando-o como se fosse um item questionável do cardápio. Max me disse que você trabalha com atendimento ao cliente. Aquele primeiro jantar estabeleceu o padrão. Claire serviu pratos que eu não conseguia identificar, fez perguntas sobre assuntos que eu desconhecia e relembrou férias em família em lugares que eu só tinha visto em revistas. Cada vez que eu usava o garfo errado ou mencionava os turnos duplos da minha mãe no asilo, suas sobrancelhas se erguiam levemente. Não o suficiente para ser abertamente rude, apenas o suficiente para marcar o erro. Só queremos que você se sinta confortável em nosso mundo, querida, dizia ela, em um tom que deixava claro que eu nunca me sentiria assim de verdade. O casamento foi pequeno para os padrões de Harrison. Apenas 150 convidados em vez dos 300 que Claire havia proposto inicialmente. Ela assumiu o planejamento com precisão cirúrgica, gentilmente me afastando de escolhas que considerava charmosas, mas talvez não tão adequadas para uma noiva Harrison. Minha mãe sentou-se desajeitadamente entre pessoas que gastavam mais em viagens de fim de semana do que ela ganhava em um ano, seu bom vestido parecendo repentinamente surrado sob os lustres de cristal. A vida como Sra. Harrison tinha regras inesperadas. Havia conselhos de caridade dos quais eu deveria participar, aulas de tênis das quais eu deveria participar e jantares onde eu deveria discutir tópicos que eu me esforçava para pesquisar com antecedência. Max me defendeu quando notou as correções de Claire, mas não notou todas. Quando descobri que estava grávida logo após nosso primeiro aniversário, pensei que isso finalmente poderia preencher a lacuna. O rosto de Claire realmente se suavizou quando eu disse a ela que ela seria avó pela primeira vez. Ela me abraçou sem aquela leve hesitação. Um bebê muda tudo, ela sussurrou, e eu tolamente acreditei que ela falava sério. As mudanças vieram, mas não como eu esperava. Max começou a vir. Mais tarde, em casa, seus beijos com um gosto de enxaguante bucal para esconder outra coisa. Seu telefone apitava em horários estranhos e ele atendia ligações no banheiro com o chuveiro ligado. Viagens de trabalho se multiplicavam em sua agenda. Sempre de última hora, sempre urgente. Banco de investimento não dorme, Alton, ele dizia, sem me olhar diretamente nos olhos. Você não entenderia. Eu entendia mais do que ele pensava. Eu entendia o jeito como ele ficava nervoso quando eu entrava em um cômodo, como ele mudava a senha do telefone pela primeira vez desde que nos conhecemos. Eu entendia que algo estava errado, mas continuava torcendo para que eu estivesse apenas sendo paranoica, com os hormônios da gravidez me deixando louca. Mas naquela noite, vendo-o sussurrar ao telefone às 2h17 da manhã, percebi que algumas fachadas só duram um certo tempo antes que a verdade venha à tona. Na manhã seguinte, fingi não notar as olheiras de Max ou como ele evitava meu olhar durante o café da manhã. Misturei meu descafeinado mais um sacrifício pelo bebê e me perguntei quantas mais manhãs ficaríamos sentados assim, brincando de casinha enquanto algo desmoronava sob nós. Tenho aquela consulta médica hoje, lembrei-o, observando seu rosto atentamente. A tomografia. Podemos descobrir se é menino ou menina, certo? Ele assentiu, os dedos digitando nervosamente no celular. Sobre isso, Henderson adiantou a apresentação de Westlake. Acho que não consigo ir. 6 meses antes, Max havia reservado um dia inteiro para o nosso primeiro ultrassom. Agora ele não podia reservar 1 hora para o exame que mostraria o rosto do nosso bebê. Engoli o nó na garganta e forcei um sorriso. Tudo bem, vou pedir para minha mãe vir. Você é a melhor, disse ele, beijando minha testa com um carinho ausente antes de pegar as chaves. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que soou estranhamente final.
A sala de espera do hospital estava lotada de outras gestantes, a maioria acompanhada de parceiros com as mãos orgulhosamente apoiadas nos joelhos ou ombros. Minha mãe estava sentada ao meu lado, folheando uma revista de maternidade com interesse genuíno, enquanto eu mexia distraidamente no celular. Autumn Miller, é você? Levantei os olhos e vi Rachel Green parada na minha frente, seu rosto sardento e familiar se abrindo num sorriso largo. Tínhamos cursado o ensino médio juntas, antes de nos distanciarmos quando ela foi para a faculdade e eu fiquei para trás. Agora é Harrison, corrigi automaticamente, e então me odiei por isso. Rachel, o que você está fazendo aqui? Visitando minha irmã. Ela acabou de ter gêmeos, explicou Rachel, depois olhou para minha barriga. Olha só você. Quando é o seu parto? 17 de agosto. Sorri, genuinamente feliz por ver um rosto familiar da minha antiga vida. Conversamos por alguns minutos, colocando o papo em dia sobre amigos em comum e lembranças, até que a expressão de Rachel mudou para algo mais hesitante. Mundo pequeno, né? Encontrei a Lillian Carter mês passado no consultório do meu obstetra. Lembra dela? Ela namorou seu marido, na época da faculdade. Meu sorriso congelou. Lillian? Ela voltou para a cidade? Voltou há uns 6 meses depois do divórcio. Ela também está grávida, com previsão de parto para novembro, eu acho. Os olhos de Rachel se voltaram para... Minha expressão registrou algo ali, provavelmente apenas uma coincidência encontrar vocês duas daquele jeito, mas Rachel não era boa em esconder as coisas. Nunca tinha sido. Havia algo em seus olhos, uma pergunta que ela não estava fazendo. Minha garganta apertou provavelmente. Concordei, com a voz cuidadosamente neutra. Ei, me dá seu número. A gente se põe em dia depois da consulta. Uma bebê saudável. Minha mãe chorando ao meu lado enquanto mãozinhas acenavam no monitor. Eu estava sentada sozinha no meu carro, com as mãos tremendo no volante. Novembro, apenas 3 meses depois da minha data prevista para o parto. Fiz as contas de cabeça. Se Lillian tivesse nascido em novembro, ela teria concebido por volta de fevereiro, o mesmo mês em que Max teve aquela conferência de emergência em Chicago. A mesma viagem em que ele voltou depois de agir de forma estranha, distante, culpada, checando o celular constantemente. Dirigi para casa em meio à neblina. Estacionei na entrada da garagem e fiquei sentada com o motor desligado, tentando decidir que tipo de mulher eu queria ser. O tipo que confrontava o marido com nada além de desconfiança? O tipo que ignorava os sinais de alerta para preservar a paz? Ou algo completamente diferente? Naquela noite, enquanto Max tomava banho, fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei o celular dele, desbloqueei com a mesma senha que ele usava desde que nos conhecemos, o aniversário da mãe dele, e abri suas mensagens. Nada incriminador com o nome de Lillian, mas havia dezenas de mensagens de alguém salvas, simplesmente como Ellie, datadas de meses atrás. A mais recente, desta manhã, médico confirmou, está tudo bem, 20 semanas já. Precisamos conversar sobre como lidar com isso. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu tirava prints da tela, enviando-os para mim mesma antes de apagar as evidências das mensagens dele. Uma calma estranha me invadiu, o tipo que surge quando a suspeita se transforma em certeza. Coloquei o celular dele exatamente onde o havia encontrado, abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre testes de paternidade. 2 dias depois, esperei do lado de fora da academia do Max no meu carro, observando-o sair com suas caras roupas de ginástica, garrafa d'água na mão. Segui-o de longe enquanto ele jogava a garrafa em uma lixeira de reciclagem perto da saída do estacionamento. Assim que ele foi embora, eu a recuperei, colocando cuidadosamente a garrafa com o DNA dele em um saco plástico Ziploc. Isso vai parecer estranho, disse a minha velha amiga Jen durante um café no dia seguinte. Mas preciso de um fio de cabelo de um homem, um que não seja parente do Max. Jen ergueu uma sobrancelha, mas não fez perguntas, um dos motivos pelos quais continuamos amigas durante todo o processo.
Ela arrancou um fio de cabelo do moletom do namorado pendurado na cadeira. Será que isso vai funcionar? O laboratório, no centro da cidade, era discreto, especializado em casos de imigração e questões particulares de paternidade. Paguei em dinheiro o que Claire insistia que eu deveria ter pago, apesar de não precisar mais trabalhar. O técnico explicou que fariam o teste 2 vezes, uma vez com a amostra do marido, comparando-a com o DNA fetal que eles conseguiram extrair do meu sangue, e outra com o cabelo do homem sem parentesco como controle. Resultados em 3 a 5 dias úteis, explicou ele, sem reunião. Meus olhos se perguntavam quantas mulheres desesperadas como eu já haviam se sentado à sua frente buscando respostas que não queriam encontrar. 4 dias depois, o laboratório ligou. Senhora Harrison, seus resultados estão prontos. Gostaria que os enviássemos por e-mail ou prefere buscá-los pessoalmente? Por e-mail, tudo bem, eu disse com a voz mais firme do que me sentia. Os resultados chegaram enquanto eu dobrava macacões cor-de-rosa minúsculos para o quarto do bebê. Sentei-me na beira da cama com uma das mãos na barriga crescente e abri o anexo. A amostra do homem sem parentesco deu negativa, como esperado. A amostra do Max mostrou 0% de probabilidade de paternidade com o meu bebê. Li a linha 6 vezes, cada vez esperando que as palavras se reorganizassem de alguma forma. Não se reorganizaram. Imprimi os resultados e os tranquei na gaveta da minha mesa. Depois terminei calmamente de dobrar as roupinhas de bebê. Algo frio e determinado se instalou em meu peito, substituindo o pânico e a dor por algo quase como um propósito. Meu chá de bebê seria em 3 dias, o evento elaborado que Claire vinha planejando há meses no clube de campo, convidando todos que importavam em seu círculo social. Eu poderia confrontar Max agora, esta noite, quando ele chegasse em casa, com perguntas, acusações e lágrimas. Eu poderia exigir explicações sobre Lillian, sobre o bebê que ela carregava e que aparentemente também não era dele, sobre as mentiras que se acumulavam entre nós como folhas mortas. Parte de mim queria gritar até a minha voz falhar, quebrar coisas, fazê-lo sentir ao menos uma fração da dor que me dilacerava. Em vez disso, decidi esperar. 3 dias não eram muito tempo no grande esquema da traição, e havia uma certa poesia em deixar a verdade se revelar diante de todos que Max e Claire já haviam tentado impressionar. Toquei minha barriga delicadamente, sentindo minha filha chutar contra a minha palma. Somos só você e eu agora, garotinha, sussurrei. E vamos mostrar a eles exatamente do que somos feitas. A manhã do meu chá de bebê amanheceu brilhante e clara, a luz do sol entrando pelas janelas do nosso quarto com uma alegria cruel. Eu mal tinha dormido, o peso do que eu sabia e do que planejava fazer pressionando meu peito como uma pedra. Durante 3 dias, andei pela casa como um fantasma, falando quando me dirigiam a palavra, sorrindo quando apropriado. Tudo isso enquanto carregava os resultados impressos do laboratório na bolsa como uma arma carregada. Max notara que algo estava errado, mas atribuíra isso aos hormônios da gravidez. Você está se sentindo bem? Perguntou ele naquela manhã, com a mão pairando perto do meu ombro, sem tocá-lo. Só estou nervosa com o dia de hoje, respondi honestamente. Tanta gente, ele assentiu, aliviado por ter uma explicação que não o implicasse. Mamãe se esforçou ao máximo. Todos estão animados para comemorar. Aposto que sim, murmurei, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de culpa. Não havia nenhum. Ou ele era um ator melhor do que eu imaginava, ou realmente acreditava que seus segredos estavam seguros. Claire havia reservado o East Garden no Westbrook Country Club, o espaço mais exclusivo que eles ofereciam, com suas fontes de mármore e vista para o campo de golfe impecavelmente cuidado. Ela já comandava a equipe, com o cabelo loiro prateado, preso num coque impecável, os brincos de pérola refletindo a luz enquanto gesticulava em direção a uma mesa de presentes. Alton, querida, chamou ela, beijando minha bochecha no ar. Você parece confortável. Seus olhos observaram meu vestido de maternidade simples, o mais bonito que eu tinha, mas claramente não estava à altura dos padrões dela. Coloquei você e Max na mesa central, é claro.
O fotógrafo chegará a qualquer momento. Claro, haveria um fotógrafo no mundo de Clary. Momentos não eram verdadeiramente vividos a menos que fossem documentados profissionalmente e perfeitamente curados. Assenti, observando a decoração elaborada. Rosas rosa claro em vasos de cristal, guardanapos personalizados com o mês previsto de nascimento do bebê e um bolo de 3 andares que parecia lindo demais para comer. Consegui, genuinamente, impressionada. Nada além do melhor para o meu primeiro neto. Clary sorriu radiante, apertando meu braço com um carinho surpreendente. Por um breve e desorientador momento, senti uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido. Uma família normal celebrando um bebê com alegria genuína, em vez de qualquer espetáculo que aquilo estava prestes a se tornar. Os convidados começaram a chegar em ondas, os amigos da Clary do clube, os vizinhos do nosso condomínio fechado, os colegas do Max da empresa de investimentos. Eles me cercaram com entusiasmo praticado, mãos se esticando para tocar minha barriga sem permissão, vozes murmurando as mesmas perguntas que eu já havia respondido uma dúzia de vezes. 17 de agosto? Sim. Uma menina? Estamos pensando em Olivia, em homenagem à avó do Max. Não, ainda não há tema para o quarto do bebê. As palavras pareciam versos de um roteiro que eu havia memorizado, proferidos enquanto meu verdadeiro eu assistia de algum lugar distante. Minha mãe chegou parecendo desconfortável, mas determinada, em seu vestido novo, segurando um presente, modestamente embrulhado e olhando para a fonte de champanhe com um espanto mal disfarçado. Isso é incrível! Ela sussurrou, me abraçando forte. Você está bem, querida? Você parece estar a milhões de quilômetros de distância. Antes que eu pudesse responder, a porta do jardim se abriu e o tempo pareceu passar mais devagar. Lillian Carter estava na entrada, com a mão pousada protetoramente sobre uma pequena, mas inconfundível, barriga de grávida. Ela usava um vestido verde justo que destacava sua gravidez, seus cabelos loiros caindo em ondas perfeitas ao redor de um rosto que eu reconheci de fotos antigas que Max havia esquecido de tirar de uma gaveta. Ela parecia incerta, olhando ao redor até que seus olhos pousaram em Claire, que lhe deu um pequeno aceno encorajador. As conversas ao meu redor diminuíram para um murmúrio enquanto as cabeças se viravam. Os convidados tentando identificar aquela recém-chegada que claramente não estava na lista de convidados. Senti, em vez de ver, Max congelar ao meu lado com a taça de champanhe suspensa a meio caminho dos lábios. O que ela está fazendo aqui? Sibilou ele, com a voz carregada de pânico. Virei-me lentamente para ele, observando a cor que se esvaía de seu rosto. Diga-me você, Max. Claire apareceu de repente ao lado de Lillian, guiando-a com uma mão possessiva em seu cotovelo, zigue-zagueando entre os convidados atordoados em nossa direção. A expressão no rosto de Claire era triunfante, quase radiante, nada parecida com o horror congelado que eu sentia. Terror pelo outono do filho dela. Querida, acho que você não conhece Lillian, disse Clary com a voz grave o suficiente para garantir que os convidados próximos pudessem ouvir. A namorada da faculdade de Max. Ela se mudou recentemente de volta para a cidade e está grávida. Que coincidência feliz. Lillian pelo menos teve a decência de parecer desconfortável, seus olhos se alternando entre Max e eu. Eu disse a Claire que isso não era apropriado, murmurou ela, mas insistiu que tudo bem. Não é o que parece, gaguejou Max, olhando descontroladamente de um para o outro, o suor escorrendo pela testa. Autumn, juro por Deus. O sorriso de Clary permaneceu fixo, seus olhos calculistas enquanto observava a cena se desenrolar. Foi então que percebi a verdade nua e crua que ia além da infidelidade de Max. Claire sabia, possivelmente orquestrara toda aquela situação. O jeito como sorria para a barriga de Lillian, o jeito possessivo como a guiava. Não se tratava apenas da traição de Max, tratava-se de Claire garantir um herdeiro biológico para os Harrisons de uma forma ou de outra. A sala girou levemente, rostos se borrando ao meu redor. Dezenas de olhos observavam,
ávidos por drama em suas vidas previsíveis. Eu já sentia a narrativa se formando. A pobre Autumn, a moça da cafeteria que não conseguia manter o marido rico interessado. Os sussurros começavam no momento em que eu saía da sala, as especulações se espalhando como fogo em seus círculos sociais bem cuidados. Coloquei a mão na mesa para me equilibrar e endireitei a coluna com um equilíbrio perfeito, do tipo que a própria Claire tentara me ensinar. Sorri educadamente para todos na sala. Com licença, só um instante, disse, eu com a voz firme e clara. Bexiga de gravidez, vocês sabem como é. Caminhei sem pressa em direção ao banheiro feminino, sentindo os olhares fulminantes em minhas costas. O banheiro estava, felizmente, vazio, todo de mármore e orquídeas, com uma iluminação suave, projetada para embelezar até o reflexo mais aflito. Tranquei-me em uma cabine com as mãos tremendo enquanto pegava meu celular e os resultados do exame dobrados. Abri o grupo de bate-papo do chuveiro que Claire havia criado semanas antes para combinar presentes e confirmações de presença. Todos estavam lá. Max, Claire, minha mãe, todos os convidados que estavam bebendo champanhe e esperando a cena se desenrolar. Com dedos firmes, fotografei os resultados do DNA, certificando-me de que a conclusão estivesse claramente visível. 0% de probabilidade de paternidade. Pouco antes de clicar em enviar, adicionei uma mensagem simples. Parece que há 2 bebês que não são do Max. Parabéns pela sua apresentação, Claire. Espero que tenha valido a pena. Apertei enviar. Esperei a confirmação de que a mensagem havia sido entregue, respirei fundo e destranquei a porta da cabine. No espelho, observei meu reflexo. Bochechas coradas, olhos brilhantes de lágrimas não derramadas, mas coluna ereta e ombros para trás. Sua filha está assistindo, sussurrei para mim mesma, com a mão na barriga. Mostre a ela como é a dignidade. Enquanto caminhava de volta para o jardim, já conseguia ouvir o suspiro coletivo, o ping de dezenas de telefones recebendo minha mensagem simultaneamente. Empurrei a porta entrando no que quer que viesse a seguir. Ao abrir as portas do jardim, fui recebida por uma sinfonia de sons de notificação. Pings suaves, bips e vibrações criando um estranho coro eletrônico por toda a sala. Rostos eram iluminados pela luz azul da tela enquanto os convidados se amontoavam sobre seus celulares, a confusão franzindo as sobrancelhas. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto eu estava na porta, observando a compreensão surgir em ondas pelo jardim. Primeiro veio a confusão. Sobrancelhas franzidas, cabeças inclinadas enquanto tentavam analisar a linguagem clínica do laudo. Depois veio a compreensão. Olhos se arregalando, bocas formando perfeitos ó de choque. Finalmente, o inevitável virar de cabeça para Max, depois para Lillian, depois para Claire, e então de volta para mim. A taça de champanhe de alguém se espatifou no chão de mármore, com um estrondo anormalmente alto no silêncio repentino. Ninguém se moveu para limpá-la. Minha mãe foi a primeira a me alcançar, o telefone agarrado na mão trêmula. Ah, Autumn, ela sussurrou, com um orgulho feroz em conflito com a preocupação nos olhos. Minha menina corajosa, corajosa. Do outro lado do jardim, Claire ficou completamente imóvel, sua máscara social caindo pela primeira vez desde que eu a conhecia. Por um instante, um pânico cru passou por suas feições antes que ela se recuperasse, estampando um sorriso que mais parecia uma careta. Senhoras e senhores, ela chamou com a voz mais aguda do que o normal. Parece haver alguma confusão. Talvez devêssemos dar um pouco de privacidade à família. Que família seria essa, Claire? Ele perguntei, minha voz ecoando claramente pelo jardim repentinamente silencioso. A verdadeira família Harrison ou aquela que você está tentando arquitetar? Max ficou paralisado ao lado de Lillian, o suor visivelmente encharcando sua camisa. Social cara. Autumn, por favor, ele começou, dando um passo em minha direção. Podemos discutir isso em particular. Como você discutiu sua namorada em particular?
retruquei, surpreendendo-me com a firmeza que eu tinha. Ou que tal como você e sua mãe discutiram em particular qual bebê seria o melhor herdeiro? Um suspiro percorreu os convidados. A amiga de Claire, Marjorie, agarrou suas pérolas, algo que eu pensava que só se fazia em filmes. Isso é um absurdo, Claire retrucou, abandonando o fingimento enquanto caminhava em minha direção. Você não tem ideia do que está falando. Esse relatório pode ser sobre qualquer coisa. É um teste de paternidade, Claire, respondi calmamente, mostrando que o bebê que estou carregando não tem parentesco biológico com Max, assim como o bebê de Lillian também não tem, não é? Todos os olhares se voltaram para Lillian, que estava mortalmente pálida, com uma das mãos cobrindo a barriga protetoramente. Diga a eles, Lillian, continuei, surpreendendo-me com a calma que sentia. Diga a eles de quem é o bebê que você realmente está carregando. Os olhos de Lillian se voltaram para Claire por apenas uma fração de segundo, mas o suficiente para que vários convidados percebessem. Os sussurros começaram imediatamente, espalhando-se como fogo pelo jardim. Eu nunca disse que era do Max, disse Lillian finalmente, com a voz baixa. Claire foi quem... Chega! Interrompeu Claire bruscamente. Este não é o momento nem o lugar. É exatamente o momento e o lugar, retrucou uma voz vinda de trás. A irmã de Claire, Margaret, interveio. A expressão normalmente plácida de Claire foi substituída por algo mais sério. Claire, o que você fez agora? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Margaret se virou para a multidão. Anos de lealdade familiar visivelmente em conflito com o desgosto estampado em seu rosto. Minha irmã sempre foi determinada em relação a linhagens. Quando meu Jeremy se casou fora do que ela considerava aceitável, ela se recusou a reconhecer os filhos deles como verdadeiros Harrisons. Novos sussurros irromperam. O rosto de Claire se contorceu de raiva. Isso é completamente diferente, é? Desafiou Margaret. Ou você providenciou a volta de Lillian para a cidade quando suspeitou que o bebê de Alton pudesse não ser de Max? Você estava planejando trocar um neto por... outro mantendo tudo na linhagem? De uma forma ou de outra, as peças se encaixaram com uma clareza repugnante. O calor repentino de Claire quando anunciei minha gravidez, sua insistência em um obstetra particular caro que exigia testes genéticos desnecessários, suas perguntas diretas sobre o histórico médico da minha família. Você sabia? Eu disse, a compreensão me invadindo. Você sabia antes de mim que o bebê não era de Max. Você fez meu exame de sangue de alguma forma. O silêncio de Claire foi confirmação suficiente. Max olhou entre sua mãe e eu, a confusão lentamente dando lugar ao horror. Mãe, ele questionou com a voz embargada. Você sabia? Trouxe a Lillian de volta porque ela está grávida de um Harrison? Claire sibilou, finalmente abandonando todo o fingimento. Seu bebê com ela pode não ser legítimo, mas pelo menos é um Harrison de sangue, diferente do que aquela moça da cafeteria está carregando. O jardim irrompeu em murmúrios chocados. Até Claire pareceu perceber que tinha ido longe demais, levando a mão à boca como se quisesse conter fisicamente mais veneno. Minha bebê pode não ser uma Harrison, eu disse no silêncio atordoado. Mas ela nunca terá que se perguntar se é boa o suficiente. Ela nunca será medida por sua linhagem ou conta bancária, e crescerá sabendo que seu valor não depende de quem foi seu avô ou de qual clube ela pertence. Para meu choque, alguém começou a bater palmas. Era Margaret, irmã de Claire, cujos olhos brilhavam com o que pareciam suspeitosamente lágrimas. Então minha mãe se juntou a ela, suas mãos cansadas se juntando em apoio feroz. Um a um, outros se juntaram. Primeiro os amigos de Claire do clube de jardinagem, depois os primos mais novos que sempre pareceram incomodados com a política familiar e, finalmente, quase todos no jardim. Os aplausos aumentaram, não do tipo educado que reconhece um discurso, mas do tipo genuíno que reconhece a coragem. Eu me endireitei, com uma mão apoiada na barriga, onde minha filha chutava como se estivesse se juntando à ovação. Max parecia
em estado de choque, olhando ao redor para as pessoas que haviam testemunhado sua humilhação. Isso não é... Eu não presenciei, gaguejou, mas ninguém mais o ouvia. Clary agarrou seu braço, sussurrando com urgência em seu ouvido. Mas ele a afastou, talvez pela primeira vez na vida. O filho perfeito finalmente vendo a mãe com clareza. Será que alguma coisa disso era real? Perguntou-me, com a voz quase inaudível em meio aos aplausos contínuos. Observei-o por um longo momento, o homem que eu pensava conhecer, a vida que eu pensava querer. Respondi algumas partes honestamente, mas não o suficiente. Ele assentiu uma vez, depois se virou e saiu do jardim sozinho, com os ombros curvados. Não era mais o sol dourado, mas apenas um homem que havia perdido tudo o que importava por causa de suas próprias escolhas. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que, de alguma forma, cortou o barulho. Clary o observou ir embora, e então se virou para mim, anos de condicionamento social lutando com a fúria nua em seu rosto. Você estragou tudo, ela cuspiu baixo o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir. Não, Claire, respondi igualmente baixo. Você fez isso sozinha. Afastei-me dela em direção à multidão de pessoas que ainda a aplaudiam, algumas por apoio genuíno, outras simplesmente emocionadas por testemunhar o evento social da temporada. Acenei em agradecimento e peguei o braço da minha mãe. Acho que já chega de comemoração por hoje, eu disse a ela. Vamos para casa. Enquanto saíamos, ouvi as tentativas desesperadas de Clary para retomar o controle atrás de nós, oferecendo mais champanhe, sugerindo que cortassem o bolo mais cedo. Qualquer coisa para salvar a fachada que finalmente havia se desfeito irrevogavelmente. Minha mãe nos levou de volta ao seu apartamento em silêncio. Seu Corolla antigo contrastando fortemente com os sedãs de luxo que havíamos deixado para trás no clube de campo. O aroma familiar do seu aromatizador de ambiente de lavanda e o leve chacoalhar da saída de aquecimento trouxeram um conforto inesperado. Sons e aromas da minha vida antes dos Harrisons. Você pode ficar comigo esta noite, ela ofereceu quando entramos em seu condomínio, ou pelo tempo que precisar. Só esta noite, decidi. Amanhã preciso voltar para casa e decidir o que vem a seguir. Naquela noite, encolhida no meu quarto de infância, sob a colcha desbotada que minha avó fizera, eu esperava lágrimas, raiva, talvez até arrependimento pela forma pública como tudo havia implodido. Em vez disso, me senti estranhamente em paz, como se tivesse largado uma mala pesada que carregava há quilômetros. Pela primeira vez em meses, talvez anos, não precisei fingir ser alguém que não era. Meu celular vibrou com mensagens, algumas de outros hóspedes expressando compaixão, outras se regozijando com o drama, uma mensagem de Max perguntando para onde eu tinha ido. Silenciei o celular e o coloquei com a tela para baixo no criado mudo. O que viria a seguir poderia esperar até de manhã. Acordei com o cheiro de panquecas e o som de vozes na cozinha da minha mãe. Dando batidinhas no corredor com um pijama emprestado, encontrei minha mãe no fogão, enquanto Margaret, irmã de Clary, estava sentada à mesinha, tomando uma xícara de café. Espero que não se importe, disse minha mãe, virando uma panqueca com facilidade. Margaret veio ver como você estava e eu disse a ela que você ainda estava dormindo. Margaret olhou para cima. Sua semelhança com Claire era marcante, mas de alguma forma mais suave nas bordas. Eu queria ter certeza de que você estava bem depois de ontem e pedir desculpas pelo comportamento da minha família. Você não precisa se desculpar pela Claire, eu disse sentando-me em frente a ela. Não só pela Claire. Margaret mexeu o café lentamente. Filhos controlam linhagens e julgam forasteiros há gerações. O que Clary fez com você foi extremo, mas não totalmente fora do comum para a nossa família. Ela suspirou profundamente. Durante o café da manhã, Margaret compartilhou histórias que eu nunca tinha ouvido sobre o pai de Max sendo pressionado a se divorciar da primeira esposa porque ela não podia ter filhos, sobre o próprio casamento de Claire ter sido essencialmente arranjado pelos pais para fortalecer a linhagem. O legado de manipulação dos Harrisons remonta a mais tempo do que eu imaginava. O que você vai fazer agora?
Margaret perguntou enquanto se preparava para ir embora. Coloquei a mão na barriga, sentindo minha filha chutar. Construa algo novo. Respondi simplesmente. Os 3 meses seguintes passaram como um turbilhão. Pedi o divórcio, voltei para o meu antigo bairro e usei o dinheiro do acordo para dar entrada em uma pequena casa com quintal. Nada como a mansão Harrison, mas inteiramente minha. Max não contestou o divórcio, embora seus advogados tentassem minimizar o acordo financeiro. No final, o medo de Claire de novos escândalos se mostrou útil. Ela queria que eu fosse embora mais do que queria, ficar com cada centavo. Em uma noite sufocante de agosto, minha bolsa estourou enquanto eu pintava o quarto do bebê. 16 horas depois, Emma Rose Miller veio ao mundo, batizada em homenagem à minha avó, com meu nome de solteira restaurado. Ela tinha uma cabeleira escura e espessa, o queixo da minha mãe e olhos que pareciam absorver tudo com uma sabedoria silenciosa. Ela é perfeita, sussurrou minha mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a neta pela primeira vez. Sim, concordei, exausta, mas segura. Ela é. A maternidade não era fácil, especialmente sozinha. Às mamadas noturnas se misturavam às trocas de fraldas e aos cochilos rápidos sempre que Emma permitia. Mas, a cada desafio, eu descobria reservas de força que eu desconhecia. Minha mãe ajudava quando podia, e, surpreendentemente, Margaret, também que parecia determinada a ser a anti-Claire na vida de Emma. Mas aliados inesperados surgiram. Jen, da cafeteria, organizou um trem de refeições entre nossas velhas amigas. Rachel, cuja revelação casual sobre Lillian havia iniciado, tudo tornou-se uma visitante regular, trazendo roupas usadas dos gêmeos de sua irmã. Até mesmo algumas amigas do clube de jardinagem de Claire entraram em contato secretamente, impressionadas com a forma como eu me saí no confronto. Quando Emma tinha 3 meses, eu estava empurrando seu carrinho pelo parque quando avistei uma figura familiar em um banco à minha frente. Claire, sozinha, nos observando chegar com uma expressão indecifrável. Pensei em me virar, mas em vez disso, endireitei a coluna e continuei em frente. Ela parece saudável, comentou Claire quando parei ao lado de seu banco. Ela é, respondi, com os instintos de proteção à flor da pele. O que você quer, Claire? Vê-la. A voz de Claire vacilou levemente. E te contar que Max se mudou para Chicago. A empresa vai abrir um novo escritório lá. Assenti sem surpresa. Max sempre fugiu de situações difíceis, e nada era mais difícil do que enfrentar os destroços que você mesma criou. Lillian perdeu o bebê, continuou Claire. Cada palavra precisa e cuidadosa. 2 semanas depois do chá de bebê, a notícia me atingiu com uma força inesperada. Independentemente do que Lillian tenha feito, qualquer que tenha sido o papel que ela desempenhou nos planos de Claire, perder um filho não era algo que eu desejaria a ninguém. Sinto muito por ouvir isso, não é? Claire a desafiou, um lampejo da antiga aspereza retornando. Depois do que você fez, corrigi baixinho, usando-a, me usando, tratando as pessoas como peças de um tabuleiro de xadrez. As mãos de Claire apertaram sua bolsa de grife. Eu fiz o que gerações de Harrison sempre fizeram, protegi o legado da família. E olha onde isso te levou, eu disse sem ser indelicado. Sozinha num banco de parque, pedindo permissão para ver um bebê que nem é seu parente. Algo se contraiu na expressão de Claire. Então um vislumbre por trás da fachada perfeita, que eu nunca tivera permissão de ver antes. Sabe o que minha mãe me disse no dia em que trouxe Max do hospital para casa? Agora não se apegue tanto. Ele pertence ao sobrenome Harrison antes de pertencer a você. Eu acreditei nela. Deus me ajude. Passei a vida inteira acreditando nela. Pela primeira vez, vi Claire não como a vilã da minha história, mas como outra mulher moldada por expectativas que ela não havia escolhido. Isso não desculpava o que ela tinha feito, mas me ajudou a entender. Emma não pertence a nenhum legado, eu disse a ela com firmeza. Ela pertence a si mesma. Garota de sorte. Claire sussurrou e por um momento vi arrependimento genuíno em seus olhos.
Ela se levantou, alisando sua saia imaculada. Adeus, Autumn. Observei-a se afastar, ereta e digna como sempre, mas de alguma forma diminuída. Era a última vez que eu a veria. 6 meses após o chá de bebê que mudara tudo, eu estava no espaço recém-pintado que logo se tornaria o Autumn's Brews, uma pequena cafeteria minha, financiada em parte pelo meu acordo de divórcio e em parte por um empréstimo comercial que Margaret ajudara a garantir. Eu havia completado o ciclo de volta aos grãos de café e às manhãs cedo, mas desta vez nos meus próprios termos. Enquanto eu arrumava as cadeiras e limpava os balcões, a campainha acima da porta tilintou. Meu primeiro cliente em potencial, um homem alto, de olhos gentis e jeans manchados de tinta. Desculpe, ainda não estamos abertos, expliquei. A grande inauguração é na semana que vem. Eu sei, ele sorriu, segurando um cartão de visita. Matt Jenkins, Jenkins Electric. Seu vizinho 2 portas abaixo mencionou que você precisava de ajuda com a iluminação. Emma balbuciou de seu cercadinho no canto, chamando sua atenção. Seu sorriso se alargou quando ele acenou para ela. Olá, pequena. É a Emma, eu disse, observando seu natural à vontade com minha filha. Ela tem o seu sorriso, ele observou, e então pareceu envergonhado. Desculpe, foi presunçoso. Não, eu o corrigi com um pequeno sorriso. Foi exatamente isso. Enquanto ele verificava a fiação e discutíamos as opções de iluminação, senti algo que não esperava sentir novamente tão cedo. Uma onda de possibilidade. A sensação de uma porta se abrindo em vez de se fechar. Não necessariamente. Romance, ainda não. Mas conexão, autenticidade, uma conversa sem cálculos ou pretensões. A fachada perfeita havia se desfeito, mas em seu lugar, algo real começava a emergir.